Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que, olha, sem exagero, praticamente esculpiu o cristianismo como a gente conhece hoje. Pensa bem, tirando o próprio Jesus Cristo, não existe ninguém que tenha sido tão influente. Mas o mais curioso é que a história dele não começa como um construtor da fé. Muito pelo contrário, começa como um destruidor. E se uma das histórias mais contadas sobre ele, aquela famosa mudança de nome, for, na verdade, um grande mal-entendido que já dura séculos? Vamos investigar isso. Para entender o apóstolo Paulo, a gente precisa voltar um pouco e conhecer Saulo de Tarso, o homem que, ironicamente, queria aniquilar a fé que ele mesmo ajudaria a espalhar pelo mundo. E Saulo não era qualquer um, não. O currículo dele era impecável. Ele nasceu com cidadania romana, pertencia a uma tribo judaica de prestígio, era um fariseu super rigoroso e ainda foi aluno de Gamaliel, um dos maiores mestres da época em Jerusalém. Ou seja, ele era da elite. O lugar onde ele nasceu, Tarso, era um verdadeiro caldeirão cultural, uma encruzilhada que misturava o mundo judaico com o greco-romano. E esse detalhe, essa dupla identidade, vai ser fundamental lá na frente. E com toda essa formação e convicção, ele olhava para os primeiros cristãos e via uma ameaça gigantesca. Para ele, aquilo era um perigo para o judaísmo que ele tanto defendia. E essa crença o transformou num perseguidor, um perseguidor implacável. A oposição dele não era só de palavras, não. Ele estava numa missão com autorização oficial para acabar com o que ele considerava uma heresia perigosa. Ele caçava os seguidores de Jesus. Inclusive, ele estava lá presente, consentindo na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. E ele queria mais. Mas tudo estava prestes a mudar. Foi justamente na estrada para Damasco, no meio de mais uma missão de perseguição, que a vida dele foi interrompida de uma forma espetacular. Imagina a cena. No meio do caminho, uma luz vinda do céu, tão forte que o cega e o derruba no chão. E então, uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica cego por 3 dias. Esse momento, que os historiadores datam ali entre 33 e 36 d.C., foi o ponto de virada total. Cego, ele é guiado até Damasco. Lá, um cristão chamado Ananias, seguindo uma visão divina, o cura. E Saulo, o perseguidor de cristãos, é batizado e se torna um deles. Uma reviravolta que deixou todo mundo de queixo caído. E é justamente por causa dessa transformação radical que nasce um dos maiores equívocos sobre a vida dele. É aqui que muita gente pensa, foi agora. Jesus mudou o nome dele de Saulo para Paulo para marcar a nova vida. A história é boa, o vilão que vira herói ganha um novo nome. O problema é que não foi isso que aconteceu. A ideia da mudança de nome é muito popular, mas o texto bíblico mesmo conta uma história diferente. A verdade é um pouco mais sutil e, sinceramente, até mais interessante. Ele sempre teve os 2 nomes. A questão foi quando e por que ele começou a usar um em vez do outro. Vamos às provas. Na estrada de Damasco, a voz que ele ouve o chama de Saulo, Saulo. Depois da conversão, Ananias o chama de irmão Saulo. O próprio Espírito Santo, antes da primeira viagem missionária, se refere a ele como Saulo. Na verdade, ele é chamado de Saulo mais de 10 vezes depois da conversão. Estranho, né? Se o nome tivesse mudado, por que continuaria usando o antigo? E aqui está o pulo do gato, em Atos capítulo 13. Todavia, Saulo, também chamado Paulo. O texto não diz Saulo, cujo nome foi mudado para Paulo. Diz que ele também tinha esse outro nome. Ele sempre teve os 2. A explicação é bem simples, na verdade. Saulo, ou Shaul, era o nome hebraico dele, perfeito para o contexto judaico. Já Paulo, ou Paulus, era seu nome latino, seu nome de cidadão romano, ideal para se comunicar com o mundo greco-romano, os não-judeus. Foi uma escolha estratégica, não uma mudança divina de nome. E foi usando o seu nome romano, Paulo, que ele começou a missão que literalmente mudaria o mapa religioso do mundo. Ele se tornou um missionário incansável. Viajou milhares e milhares de quilômetros pelo Império Romano, de navio, a pé, fundando comunidades, escrevendo cartas, debatendo, ensinando. Um trabalho monumental. E esse número 13 representa a quantidade de livros do Novo Testamento que a tradição atribui a ele. São as cartas dele que se tornaram a base da teologia cristã. Depois de anos de viagens, perseguições e prisões, a jornada dele termina em Roma. A tradição diz que ele foi executado por volta do ano 67. Sua vida acabou, mas o trabalho dele estava apenas começando a dar frutos.
No fim das contas, a história dele não é sobre uma simples mudança de nome, e sim sobre uma radical mudança de vida, de propósito. E isso deixa a gente com uma reflexão. Como seria o mundo hoje se o maior campeão do cristianismo nunca tivesse sido, antes, o seu maior inimigo?